quinto ano. Meu bom dia a todos vocês, todas as moças, a todos os rapazes desta linda turma, Meus parabéns à dedicação e ao empenho de cada um de vocês, certo? Parabéns ao papai, à mamãe, à pessoa responsável por vocês, por essas devoluções de atividades, de trabalhos, de participações, Que coisa boa que vocês estão presentes com a gente. Então, eu espero que vocês estejam bem, E lembrando que dia de quinta-feira é nossa aula de História, E que amanhã, sexta-feira, nós temos o encontro. Você lembra qual é o encontro que nós temos dia de sexta-feira? A partir das 8 da manhã. O que é que você lembra? Encontro com quem? Com a nossa aula pelo Meet. Sentido falta, viu? Certas pessoas lá no Meet. Quero aqui agradecer que sempre não nos deixam só no Meet, está lá nos acompanhando, tirando dúvida. Quem? Pedro Iago. Pedro Iago, parabéns para você. Ana Luísa. Ana Lu, parabéns para você, Ana Lu. Certo? Quem mais? O Murilo, Não nos deixa só. A Rafaela, que também entra lá no Meet para conversar com a gente, tá certo? O Marcos Vinícius já teve de entrar para conversar com a gente pelo Meet, certo? Quem mais já teve de entrar com a gente pelo Meet? Teve algumas pessoas que entraram, depois saíram, já não tiveram mais como entrar, mas esses que nos acompanham pelo Meet, parabéns, certo? Obrigada a vocês que estão nos acompanhando. E queremos convidar você que não acompanha ainda, que possa acompanhar, tá certo? Agradecer a todos os meninos que se fizeram presente na semana passada no Meet, realizando as atividades, as ações, que foram tão importantes para a nota de vereador de cada um de vocês, tá bom? Então, hoje, quinta-feira, nós vamos iniciar mais uma aula de História fazendo nossas correções. Então, quero aqui pedir que vocês, coloquem aí, por favor, na página 266, para nós fazermos a nossa correção, certo? Que era a única página que tinha para fazermos nossa correção. Essa 266, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Tinha assim: escreva um texto comentando cada uma das fotos. Então tem aí, pessoas indo ao cinema no Rio Branco, na cidade do Rio de Janeiro, no início do século XX, Então, qual seria aí, o que você poderia colocar aí, Fala, mostra, algumas novas formas de lazer que surgiram nos centros urbanos, entre os séculos 19 e 20, tá certo? Então, você pode colocar aí na primeira imagem, algumas formas, pronto, pode ir assim. Algumas formas de lazer que surgiram entre os séculos 19 e 20. 19 e 20. Certo? Você coloca nessa primeira imagem. Na segunda, o bonde elétrico, que era o novo meio de transporte adotado nas cidades no início do século XX. Então, você vai e coloca lá. Bonde elétrico. Coloca. Bonde elétrico. Que era um novo meio de transporte no início do século XX. No início
abaixo, você tinha que conversar com a mãe da sua família e perguntar se ele já vivenciou algum tipo de inovação, né, que tenha modificado o dia a dia das pessoas. Eu acredito que sim. Algumas inovações que modificou, né, o celular, né, que internet, né, que modificou muito o dia a dia das pessoas, né, o que você às vezes precisava disso, por exemplo, você ia ao correio, né, para enviar, né, com a internet facilitou muito, né, essas coisas. Então tem várias outras coisas muito modernas que foram surgindo que acabou, né, ajudando muito as pessoas no dia a dia de hoje, certo? Então pronto, então vamos lá. E hoje nós vamos continuar a nossa história, né, nossa aula de história, falando sobre os operários que se unem, o fim da Primeira República e Getúlio Vargas no poder, né? O que é que diz cada subtítulo desse daí? Vamos aqui passar para nossa página 268, certo? Nossa página 268, olha só. Os operários se unem. O que é que significa isso? Falar que os operários se unem, né? Eles se uniram. O que é que significa união? Significa o que? Força, né? Conquista. Por que eles se uniram? Para que eles se uniram? Né? Vamos ver aqui, ó. Muitos operários se uniram para reivindicar melhorias. Eles queriam vida melhor, eles queriam uma coisa melhor, pois estavam insatisfeitos com as condições de trabalho, né? Vários dos imigrantes que trabalhavam nas fábricas já haviam atuado na luta por direitos trabalhistas em seus países de origem. Assim, as ideias desses imigrantes contribuíram para que os operários criassem as primeiras associações de trabalhadores, que mais tarde deram origem aos primeiros sindicatos no Brasil. Então, eles viram a necessidade de criar sindicatos, né? Porque eles viram que os trabalhadores não estavam sendo bem valorizados, estavam trabalhando demais, estavam ganhando pouco. Então, eles resolveram criar os sindicatos. E com isso pediram ajuda, né, de pessoas que vinham de outro país e que já eram acostumadas a lutar pelos seus direitos, né? Reivindicar por aqueles direitos que eram deles. Então, essas pessoas se uniram para poder fazer os sindicatos, certo? Nas reuniões dos sindicatos, os operários procuravam organizar estratégias para que suas reivindicações fossem atendidas. Na luta por direitos, os trabalhadores organizaram muitas greves. Entre suas reivindicações estavam a redução da jornada de trabalho, maior segurança nas fábricas, aumento salarial, férias remuneradas e proibição do trabalho para menores de 14 anos. Olha só aí o que era que lá no sindicato eles estavam querendo conquistar, né? Eles estavam querendo o quê? Eles estavam querendo que a jornada de trabalho fosse diminuída, porque eles trabalhavam demais, né? Maior segurança nas fábricas, eles trabalhavam nas fábricas, mas não tinham segurança, não tinha equipamento de segurança, era arriscado para a vida deles. Queriam o quê? Um aumento salarial, porque o salário que eles ganhavam era um pouco, não tinha como sustentar a família. Férias remuneradas, né? E proibição do trabalho para menores de 14 anos. Olha só, né? Uma pessoa menor do que 14 anos trabalhando, então eles queriam que isso também não existisse, né? A união dos trabalhadores é fundamental para que eles possam lutar por melhores condições de trabalho. Juntos eles têm mais força para fazer reivindicações. Muitos dos direitos que os trabalhadores possuem atualmente foram conquistados por meio da mobilização conjunta. A gente só consegue os nossos direitos, pessoal, se for juntos. Eu não posso reivindicar uma coisa só, se a maioria não quer. Então, se um direito que eu quero, que eu estou vendo que é bem-estar meu, de outras pessoas, todo mundo tem que se aliar comigo, para a gente poder fazer essa conquista, certo? Nós temos até aqui os operários se mobilizando em greve geral na cidade de São Paulo, certo? Aqui abaixo você vai, ó, certo? Responder, né? Vamos aqui na 269, que fala sobre o futebol, ó.
Atualmente, o futebol é um dos esportes mais conhecidos e praticados no mundo. Mas você conhece a história do início desse esporte no Brasil? Como foi que começou esse esporte no Brasil? Bom, o futebol foi introduzido em nosso país no final do século XIX. Inicialmente, ele era pouco conhecido e apenas pessoas ricas tinham condições de praticar esse esporte, pois os equipamentos eram raros e caros. A vinda de imigrantes para o Brasil ajudou a difundir o futebol, pois muitos deles já praticavam esporte em seus países de origem. Em algumas fábricas, a prática do futebol era incentivada como maneira de melhorar a disposição de seus funcionários para o trabalho. Dessa maneira, ao longo dos anos, o futebol passou a ser jogado, principalmente por operários, em alguns terrenos vazios espalhados pelas cidades. Nas primeiras décadas do século XX, foram surgindo os primeiros clubes de futebol no Brasil e o esporte começou a se profissionalizar. Muitos dos clubes criados nesse período existem até hoje e contribuíram para o futebol de um dos esportes mais populares do Brasil. Então, aí, se você não sabia, você agora ficou sabendo um pouco dessa história, tá bom? Página 270, você lê e faz em casa, certo? 270. E o fim da Primeira República. Como foi que aconteceu isso? Como aconteceu o fim da Primeira República? Olha só. O predomínio político de paulistas e mineiros durante a Primeira República gerou a insatisfação de diversos grupos, como políticos e grandes proprietários rurais de outros estados brasileiros. Esses grupos pretendiam ter uma participação mais efetiva nas decisões políticas do país para conseguir que seus interesses fossem atendidos. A aliança entre paulistas e mineiros foi desfeita quando os políticos paulistas, em vez de apoiar um candidato mineiro nas eleições presidenciais de 1930, lançaram seu próprio candidato, Júlio Prestes. Olha só o que aconteceu. Os mineiros, descontentes com a situação, aliaram-se a políticos dos estados do Rio Grande do Sul e Paraíba, formando a Aliança Liberal. Essa aliança lançou a candidatura do gaúcho Getúlio Vargas para as eleições presidenciais. As eleições foram vencidas por Júlio Prestes, porém os membros da Aliança Liberal não reconheceram a derrota, acusando os paulistas de cometerem fraudes eleitorais. Antes que Júlio Prestes tomasse posse do cargo de presidente, certo? Os membros da Aliança Liberal organizaram um golpe e assumiram o poder, colocando Getúlio Vargas no governo. Esse golpe ficou conhecido como a Revolução de 1930 e pôs fim à Primeira República, certo? Então eles estavam satisfeitos com aquela situação, Então eles resolveram fazer o que aí? Um golpe, que ficou conhecido como a Revolução de 1930, tá certo? Então olha só. E o Getúlio Vargas no poder, Como foi Getúlio Vargas no poder? Será que ele ajudou o povo? Será que o povo estava gostando do jeito que ele administrava? Ele trouxe novas coisas? Foi inovador? O que você acha que aconteceu com Getúlio Vargas no poder? Olha só, na página 272, ele diz o seguinte, Após assumir o governo, o Getúlio Vargas procurou centralizar o poder em suas mãos, tomando medidas autoritárias. Então, ele era essa parte do autoritarismo. Então, nas mãos dele tinha essa questão autoritária. Ele fechou o Congresso Nacional, substituiu os governantes de vários estados por pessoas de sua confiança. Então, foi uma das primeiras atitudes que ele fez. Fechou o Congresso e os governadores eram pessoas de confiança dele, eram pessoas que ele confiava. Essas medidas provocaram reações contra o governo de Vargas. Em 1988, teve início em São Paulo a Revolução Constitucionalista, que
que era um movimento que exigia a elaboração de uma nova Constituição para o país. Né? Eles queriam que uma nova Constituição fosse feita no país, né? Que era para ver se amenizava a situação que estava acontecendo nesse poder do Getúlio Vargas. A Revolução Constitucionalista foi derrotada pelo governo, né? Mas Getúlio Vargas, olha só, não ignorou as exigências do movimento. Tinha algumas exigências que eram feitas por eles. E o Getúlio Vargas resolveu, né, aceitar. Olha só. No ano seguinte, uma Assembleia Constituinte foi convocada para elaborar uma Constituição, que foi finalizada em 1934. Nela, uma série de mudanças foi aprovada. Veja a seguir algumas das principais mudanças. Olha só, né? Eles estavam querendo algumas mudanças, querendo uma nova Constituição, e nessa nova Constituição, que o Getúlio não aceitou, né? Mas fez outra, ele aceitou algumas coisas. Ó, instituiu o voto secreto, né? Você não precisa dizer que você vai votar, você vota em que você quiser. Regulamentou o voto feminino, né, que antes as mulheres não podiam votar, então ele regulamentou, a partir daquela data, daquele momento, né, de acordo com a Constituição feita por ele, as mulheres poderiam votar também. O trabalho de pessoas menores de 14 anos foi proibido, não poderia menores de 14 anos trabalhar, né? Apesar de hoje em dia, 14 não pode trabalhar, né? Então, menores de 14 anos, a partir daquela data, não podia trabalhar. Tornou obrigatório e gratuito o ensino primário no país, né? Tinha que ser obrigatório você colocar a sua criança para estudar, mas tinha que ser gratuito também você colocar a sua criança para estudar. Algumas antigas reivindicações dos trabalhadores foram atendidas, né? Você lembra que eles estavam naquela parte que o fazer greve, que o reivindicar os seus direitos, o que era que eles queriam que acontecesse, né? Então, olha só, jornada de trabalho de 8 horas diárias, então eles teriam que trabalhar só 8 horas diárias, né? Do jeito que eles queriam. Descanso semanal remunerado, tinha que ter aquele descanso semanal, que eles podiam ficar em casa, né, ter o dia de estar em casa para descansar, remunerado. Férias anuais remuneradas. Todos os anos, né, de ano em ano, eles queriam, né, as férias remuneradas. E isso era um dos direitos que eles já vinham reivindicando há muito tempo atrás, né, antes da chegada do Getúlio Vargas no poder, né? Então eles queriam, né? Que viu lá nos sindicatos, eles estavam reivindicando por isso daí. Então uma dessas coisas aí, né? Desses que eles queriam, esses direitos, eles conseguiram. Além de elaborar a nova Constituição, a Assembleia Constituinte foi responsável por escolher o presidente do país. Dessa maneira, Getúlio Vargas foi eleito pela Assembleia com mandato até 1938, certo? Então, essa Assembleia era que escolhia o presidente. E eles escolheram Getúlio Vargas para ficar até o ano de 1938, certo? Muito bem. E em casa você vai fazer a página 270, certo? Ó, 270, tá bom? Ó. Você faz a página 270, lê o texto, responde as questões bem direitinho, tá certo? Dá para você responder a A e a B. Aí você vai lá para a página 273. Na página 273 você lê o texto, também, né, esse outro texto, responde a letra A, a letra B e a segunda questão, tá certo? Isso que a gente vai fazer em casa. Então, espero que vocês fiquem bem, realizem as atividades. Qualquer dúvida, vocês mandem o zap para mim, me perguntem, tá certo? Professora, eu não entendi como é que eu realizo essa questão, como é que eu faço, eu explico para você bem direitinho a realização de todas as tarefas. Mas não esqueça de mandar as tarefas para mim, tá certo? Terei o maior prazer em olhar, terei o maior prazer em receber.
Então fiquem com Deus, meu abraço a todos vocês e até a nossa próxima aula de História, se Deus quiser.